Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e o versículo 23, que nos diz o seguinte: ao que lhe respondeu Jesus, tudo é possível ao que crê. Ao que lhe respondeu Jesus, tudo é possível ao que crê. Amados e amadas em Cristo Jesus, o versículo que lemos aqui trata-se de um diálogo travado entre Jesus e um pai completamente desesperado. Trata-se de um diálogo travado entre um pai desesperado e Jesus. Aqui é o pai de um menino que era constantemente possuído por espíritos malignos que o impelia para o fogo, impelia para a água, e o pai não tinha controle sobre essa situação. E este pai queria ver de qualquer maneira a cura do seu filho. E me lembro, de certa feita, Jesus falando sobre a oração, dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos que vos pedem alguma coisa, quanto mais vosso Pai Celestial. Jamais um pai, uma mãe, em sã consciência, vai desejar o mal para o seu filho. E aqui o pai aqui no texto que nós lemos, queria o bem do seu filho. Queria ver o seu filho livre daquela situação. Queria ver o seu filho livre daquele problema, daquela angústia, pois o sofrimento do filho também era o sofrimento do pai. E ali o pai, no afã de ver o seu filho curado, restaurado, restabelecido, de ver o seu filho liberto das possessões demoníacas que o acometiam, ele então encontra-se com os discípulos de Jesus. Ele vai até os discípulos de Jesus no intuito de que estes, orando, pudessem expelir aqueles demônios malignos que acometiam o seu filho, mas os discípulos de Jesus não puderam fazê-lo, ou seja, não puderam expulsar os demônios que acometiam aquele menino. Amados e amadas em Cristo Jesus, quantas vezes diversos problemas e situações que nos cercam e nós procuramos meios de resolver essa situação. Procuramos caminhos que nos parecem caminhos direitos para resolver esta situação, este problema, aquilo que nos acomete, aquilo que nos angustia o coração, aquilo que nos rouba a paz, a alegria, aquilo que nos rouba a satisfação. Amados e amadas em Cristo Jesus, e quantas vezes procuramos meios que não são os corretos, procuramos meios que não corretos aqui no sentido de não estão debaixo da vontade de Deus. E quando tomamos atitudes próprias, quando tomamos decisões sem consultar a vontade soberana do nosso Deus, com certeza absoluta vitória não virá, com certeza absoluta solução para o problema, para a situação, com certeza não surgirá. Apenas Jesus tem a solução para o meu e o seu problema. E aqui é justamente Jesus quem chega no texto, quem chega na história. E Jesus então é interpelado pelo pai, aflito, dizendo: olha, tem um filho que acontece este problema, é acometido por espíritos demoníacos, o levei aos seus discípulos, mas nada puderam fazer. E Jesus então, ele vai, e com a autoridade de Jesus, com a sua autoridade, ele expulsa aqueles espíritos malignos e o menino ficou são, restabelecido e liberto em Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, somente Jesus tem a solução para o meu e o seu problema. Enquanto nós não nos conscientizarmos que a vontade que prevalece é a de Jesus, e a vontade que prevalece é a dele, infelizmente, nós não teremos a solução viável para o problema que nos acomete. Todavia, já disse aqui em pregações pretéritas
que a vontade de Cristo é que prevalece. Todavia, o tempo dele não é o nosso tempo. O modus operandi de Deus, que é o modo de agir e de operar de Deus, não é como nós pensamos, imaginamos ou desejamos, mas Deus tem a própria maneira, o próprio meio de agir na minha e na sua vida. Aqui vai falar de um pai que no seu desespero procura qualquer meio apalpável para resolver o seu problema, mas, amados e amadas em Cristo Jesus, a ansiedade, ela só gera decepção, apressarmos, tomarmos decisões precipitadas, tomarmos decisões não pautadas na vontade de Deus, ela só nos trará problemas futuramente. Amados e amadas em Cristo Jesus, muitas vezes diante da angústia e do problema que nos acomete, queremos nos ver livres deste problema de qualquer maneira. Lembra de Sara? Sara, ela era estéril, e a mulher, à época de Sara, que fosse estéril, ou seja, que não desse à luz filhos, era mal vista pela sociedade daquela época. Era uma mulher que era considerada pecadora diante da sociedade daquela época, porque os infortúnios da vida eram atribuídos, segundo acreditava-se, a uma vida pecaminosa. E como Sara tinha a sua madre cerrada, como Sara era estéril, acreditava-se os seus conterrâneos que Sara, pela sua vida pecaminosa, Deus lhe cerrou a madre. E Sara procura resolver esta situação à sua própria maneira. E Sara então pede a seu esposo para que tenha um filho com Agar, que era a escrava, porque naquela época era permitido que quando a mulher fosse estéril, o chefe da casa tivesse filhos com a escrava, e os filhos havidos da relação entre o chefe da casa e a escrava seriam filhos da senhora da casa, seriam filhos da esposa. E aqui é o que Sara faz. Todavia, Ismael não era o filho da promessa. Não adianta tentarmos com as nossas próprias mãos, tentarmos a nossa própria maneira, apressarmos o agir de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A solução para o pai desesperado só veio com Jesus. Os discípulos nada puderam fazer, apenas Jesus trouxe o alívio e a solução que aquele pai de família desesperado almejava, ansiava e necessitava. E Sara, então, aqui, retornando ao exemplo que começamos a citar, Sara toma uma atitude precipitada. Nasce Ismael da relação infrutífera entre Abraão e Agar. Relação extraconjugal, melhor dizendo, entre Abraão e Agar. Nasce Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Fica tranquilo, amado irmão e amada irmã. Quero dizer com isto que a promessa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida não foi esquecida. Não adianta procurarmos caminhos fáceis, caminhos que estão à nossa frente, que parecem certos. Os discípulos de Jesus parecia uma saída certa, correta para o pai desesperado, mas os discípulos de Jesus não puderam trazer o alento, não puderam trazer a solução que aquele pai almejava ou esperava. Amados e amadas em Cristo Jesus, a melhor saída e solução para mim e para você é esperar com paciência no Senhor, pois aquele que espera com paciência em Deus, ele alcança a benevolência, ele alcança a vitória que Deus tem para si. Amados e amadas em Cristo Jesus, é difícil esperar com paciência, fácil falar mas o agir e o colocar em prática é difícil. Mas espera com paciência nele, porque ele dará para você a vitória que o teu coração almeja, espera, anseia e anela. Amados, se tem promessa de Deus sobre a sua vida, esta promessa há de se cumprir
Não tenho dúvidas disso, mas no tempo dele, do jeito e do modo dele. Por isso, fica tranquilo, aleluia, aquieta o teu coração, pois creio piamente que Deus está trabalhando em prol da tua vida, em prol do cumprimento das promessas que tem sobre a sua vida. Tenha um dia abençoado nesta manhã. Receba esta palavra de fé e ânimo, vigor e esperança, e que Deus possa lhe abençoar, lhe dando, aleluia, paciência, para que você possa pacientemente aguardar aquilo que Deus tem para a sua vida e receberá, eu creio, com surpresa, o Deus que nós servimos te exaltar para a glória de Jesus. Tenha um dia abençoado e que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.